Vamos, nesse exato momento, vamos fazer uma oração para que o Espírito de Deus, né, possa nos conduzir em toda a verdade. Neste momento, aqueles que puderem se colocar de joelhos, tá? Vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Aqueles que estiverem também com a câmera ligada, se puderem desligar, tá bom? Porque a chamada vai ser gravada, tá bom? Então, vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós viemos até a Ti, Senhor, para pedir que Tu possas, ó Pai, usar mais uma vez, Senhor, os meus lábios para falar da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos convencer, Senhor, de que existe poder na Tua palavra e de que esse poder, Senhor, que criou os céus, a terra, os mundos, será o mesmo poder que vai criar em nós um novo coração. Nos ajude, Senhor, a entender isso como uma criança, ó Pai. A entender isso, Senhor, pela fé. Nos dê, Senhor, os teus olhos, ó Pai, para entender as tuas verdades. Em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Então, o tema que nós iremos estudar será no poder da palavra, né? Essa é a segunda parte, tá, do nosso estudo. A primeira parte já ocorreu e essa é a nossa segunda parte. Abramos a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Aqueles que quiserem acompanhar no PowerPoint, tá bom? Fiquem à vontade. Mas aqueles que puderem abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61, Isaías, capítulo 61, a palavra de Deus, ela nos diz assim: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então, percebam que Isaías está dizendo que assim como a terra produz, como a terra produz? Como foi que a terra produziu? Em Gênesis capítulo 1, no verso 11, a palavra de Deus nos diz: e disse Deus, produza a terra. Então nós vemos que o agente que fez com que a terra produzisse foi a palavra de Deus. E agora Isaías, ele está colocando que assim como foi na criação, assim como Deus fez com que os renovos, as plantas, as flores crescessem, e nós vemos que o que fez produzir os renovos foi a palavra, não foi a terra, foi a palavra. A palavra fez com que a terra produzisse os seus renovos. Então, Isaías, ele vai trabalhar, e ele diz assim, ó: e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim, ou da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito, o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então, nós temos aqui uma base bem clara dentro da Bíblia de que como Deus vai fazer surgir justiça e louvor para nós, para as nações. Como Deus vai fazer? Da mesma forma como ele fez com a terra. E como Deus fez com a terra? Nós temos Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus falou, e quando ele falou, a palavra se concretizou. A palavra realizou. Então, vamos ler novamente, para que esse texto fique fixado na nossa mente. Olha o que Isaías diz novamente. Agora você vai entender esse texto em uma outra perspectiva. Olha o que Isaías diz. Porque
como a terra produz os seus renovos, e como a terra produz os seus renovos? Pela palavra. Como nós vimos em Isaías capítulo 55, versículo 10 e versículo 11. Assim será a minha palavra, e fará produzir. Então, a palavra de Deus produz os seus renovos. Então, da mesma forma como a palavra de Deus produz os seus renovos, ela produzirá em nós a sua justiça. Da mesma forma como foi na criação, é na redenção. Agora, olha o que a serva do Senhor diz. Desejar de todas as nações, página 192, a serva do Senhor fala. E ao lhe contemplarmos o poder na natureza, encontramos conforto, pois a palavra que criou todas as coisas é a mesma palavra que comunica a vida. Irmãos, a gente já poderia acabar o estudo aqui, agora, nesse momento, porque esse texto é muito claro, que a mesma palavra que criou todas as coisas é a mesma palavra que comunica a vida. Então, nós não temos dúvida. Aí ela continua, a serva do Senhor. Aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz, quando ele falou? Em Gênesis capítulo 1, haja luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, queridos, olha o que a serva do Senhor está dizendo. Que é aquela mesma palavra que fez a luz, que criou a luz, que deu ordem, né, para que houvesse, né, os astros no céu, que criou os animais e assim por diante, é a mesma palavra que vai comunicar vida para todos nós. Então, vamos para o livro de Gênesis. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos lá, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, lá no versículo 6. A palavra de Deus diz assim: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Lá no versículo 11 diz, e disse Deus. Versículo 14, e disse Deus. Versículo 20, e disse Deus. E assim por diante. Versículo 26, e disse Deus. Então, na criação, Deus falou, e aquilo que ele falou se concretizou. Agora, olha o que diz aqui o texto. Ao criar todas as coisas no princípio, Deus propôs Cristo para declarar a palavra. Então, quem está falando aqui em Gênesis capítulo 1? Cristo. Colossenses capítulo 1 nos deixa bem claro com respeito a isso. Então, quem está falando aqui? Haja luz. Cristo. Então, Deus propôs Cristo para declarar a palavra que faria com que todas as coisas viessem à existência. Cristo falou apenas a palavra e tudo veio à existência. Então, quando Jesus Cristo disse, lá no primeiro dia da criação, produz a terra Eva, veio à existência aquilo que ele falou, certo? Então, vamos nos aprofundar um pouco mais. Continua. E na redenção, que é a repetição da criação, Deus propôs Cristo para declarar a palavra da justiça. E quando Cristo fala apenas a palavra, o que acontece? Quando Cristo fala apenas a palavra, assim se faz. Sua palavra, quer criando ou redimindo, é a mesma. Então, aquela mesma palavra que criou lá no primeiro dia da criação, é a mesma palavra que redime. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais. Ele falou e tudo se fez. Antes de ele falar, não havia nenhum mundo criado. Depois que ele falou, todos passaram a existir. Logo, a palavra de Deus falada por meio de Jesus Cristo é capaz de trazer à existência aquilo, aquilo que não existia antes que a palavra fosse pronunciada. E que sem essa palavra nunca poderia ter a existência. Então,
nós vimos aqui de forma clara, né, que antes de Deus falar, não existia. Depois que Deus falou, passou a existir. Quando Deus olhou para a terra estava sem forma e vazia, e Deus olha para a terra estava, como diz as escrituras sagradas, não tinha luz, e Deus vai e diz, haja luz. Antes, 2 segundos antes de Deus falar, haja luz, existia luz? Não. 1 segundo antes de Deus falar, haja luz, existia luz? Não. Mas logo quando Deus falou, a luz passou a existir. Então percebam que Jesus Cristo é capaz de trazer à existência aquilo que não existe, quando a sua palavra é pronunciada. Então, no primeiro versículo, lá no primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, no verso 1, nos apresenta que existe um Criador, né? Agora, como esse Criador cria? Qual é a maneira que esse Criador usa para criar? Como ele os criou? Porque em Gênesis 1, no versículo 1, diz assim, no princípio criou. Então, aqui nos dá, né, nos deixa bem claro que existe um Criador. Mas como ele criou? Salmos 33, verso 6 e verso 9. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Então, como foi que ele criou? Como é que esse Criador cria? O salmista Davi nos deixa bem claro. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Então, que fique bem claro que a forma de Deus criar é pela palavra. Ele não faz nada desassociado de sua palavra. Então, tudo passou a existir. Apenas pela palavra, tudo existiu. Então, o sol, a lua, as estrelas, as águas, tudo foi criado pela palavra de Deus. E tudo passou a existir apenas pela a palavra. Então, o que fez, novamente, fazer essa pergunta para vocês novamente, o que fez com que tudo passasse a existir? Apenas a palavra. Então, a palavra, bastando ela ser pronunciada, existe poder. Bastando ele dizer, haja luz, houve luz. Não precisou ele fazer mais nada. Não precisou ele ir lá com a mão dele e criar a luz. Não. Ele disse, haja luz e houve luz. Da mesma forma com a terra, que a terra produza. Que a terra, né, que a terra produza ervas que dê semente. Né? Então, a gente percebe que Deus, que Jesus Cristo, lá no dia da criação, ele usou apenas a palavra para criar. Então, tudo foi criado e depende apenas dessa palavra. Havia, porém, trevas sobre a face do abismo. Deus queria que houvesse luz, mas como poderia haver luz se havia apenas trevas? Ele novamente falou, e disse Deus, haja luz, e houve luz. De onde veio a luz? A própria palavra que foi dita foi o agente que produziu a luz. Salmos 119, verso 130 diz assim, a entrada das tuas palavras dá luz. Então percebam que Jesus Cristo, ele criou pela sua palavra. Então, a palavra foi o agente que produziu aquilo que Deus falou, a própria palavra produziu aquilo que Deus falou. E não demorou nem sequer um segundo entre a palavra e a concretização do fato. E assim foi no segundo, né, e até o sexto dia da criação. Assim como foi na criação, é
na redenção. Foi assim na criação e foi assim na redenção. Ele curou os doentes. Qual foi a forma que Deus usou para curar os doentes? Pela palavra. Ele expulsou os demônios. Qual foi a forma que ele usou para expulsar os demônios? Pela palavra. Ele acalmou a tempestade. Qual foi a forma que Deus usou para acalmar a tempestade? Pela palavra. Ele purificou os leprosos. Qual foi a forma que Deus usou para purificar os leprosos? Pela palavra. Ele ressuscitou os mortos. Pela palavra. Perdoou os pecados pela palavra. Então nós vemos que Deus, que Jesus Cristo, ele não faz absolutamente nada desassociado de sua palavra. Tudo foi por sua palavra. Em todas essas situações, ele falou e tudo se fez. Quando Jesus disse para Lázaro, vem, o que ocorreu quando Jesus Cristo disse? Lázaro veio, Lázaro ressuscitou. Quando Jesus diz lá em Marcos capítulo 2, para aquele aleijado, Cristo disse, perdoados estão os teus pecados. Naquele momento, os pecados daquele paralítico estavam perdoados. E assim foi. A mesma palavra que criou, como nós vimos em Isaías capítulo 61, a mesma palavra que faz brotar, é a mesma palavra que traz justiça, é a mesma palavra que traz cura. Então, nós vimos isso na criação e nós vemos isso na redenção. Então, os personagens da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, está recheado de histórias onde nós vemos que Cristo, ele usava a palavra em todas as situações. E nós vemos que a palavra era o suficiente para curar o leproso, para ressuscitar os mortos, para perdoar os pecados, para expulsar os demônios. Em todos esses casos, ele usava a palavra. Então, nós estamos fazendo uma análise geral do poder que reside na palavra de Deus. Certo? Então, vamos lá. Satanás não pode reter os mortos em seu poder quando o Filho de Deus lhe ordena que vivam. Agora, olha o que Ellen White continua dizendo. Não pode manter em morte espiritual uma alma que, com fé, recebe a poderosa palavra de Cristo. Qual é a maior evidência de que esse texto que Ellen White está falando é verdade? Lázaro. Lázaro estava morto. E Deus ordenou para que Lázaro novamente recebesse o fôlego de vida. E o que ocorreu? Lázaro recebeu o fôlego de vida. Agora, olha o que Ellen White continua dizendo. Não pode manter em morte espiritual, Satanás, uma alma que com fé recebe a poderosa palavra de Cristo. Aí ela continua. Deus está dizendo a todos quantos se acham mortos em pecados. Então, se você está mortos em pecados, se você olha para a sua vida e diz assim, nossa, a minha vida é cheia de pecado, a minha vida está cheia de contaminação, olha o que a serva do Senhor diz agora. Se você está cheio de pecados, Deus está dizendo agora para você, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Essa palavra de Efésios capítulo 5, versículo 14, ela tem o mesmo poder que ressuscitou Lázaro. Então, se você está morto em ofensas e em pecados, se nós estamos mortos em ofensas e em pecados, essa poderosa palavra vai nos ressuscitar, irmãos. Porque nós vemos na vida de Lázaro, na vida daquele personagem da Bíblia, que a palavra funcionou. E essa mesma palavra vai funcionar quando ela ser pronunciada para mim e para você. E, na verdade, queridos, ela já foi pronunciada. O que nos falta é receber esta palavra. Como Ellen White fala, aqueles que recebem a palavra poderosa de Cristo. Aí, olha o que ela continua dizendo. Essa palavra é vida eterna. Então, olha o que é interessante. Na palavra existe a vida de Deus. Na palavra existe a vida eterna. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, com o poder, com essa palavra vem o poder para te libertar.
Vem o poder para te tirar dessa condição. Aí ela continua, a serva do Senhor. Como a palavra de Deus que ordenou ao primeiro homem viver, dá-nos ainda vida, como a de Cristo. Aí ela diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Deu a vida ao jovem de Naim. Assim, essa frase, levanta-te dentre os mortos, é vida para a alma que a recebe. Então, assim como aquele jovem de Naim se levantou pelo poder da palavra, assim como aquela palavra teve o poder de curar aquele jovem, queridos, essa mesma palavra vai nos levantar dentre os mortos. Porque Ellen White diz que esta palavra é vida para a alma que a recebe. Então, na própria palavra está o poder, na própria palavra está a vida. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. Aí ela continua dizendo: Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Tudo nos é oferecido em sua palavra. Agora, olha o que Ellen White diz. Se recebemos a palavra, temos a libertação. Então, o que nos falta para termos a libertação? Receber a palavra. É justamente isso que o Espírito de Profecia está dizendo. Se nós recebermos a palavra vai nos libertar. Porque está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se eu crer nesta palavra, eu estarei livre. E livre como um pássaro. Então, queridos, nós precisamos crer que nesta Bíblia aqui, ó, na palavra de Deus, está o poder, está a vida de Deus. A Bíblia não é um livro morto, mas ela é um livro vivo. E se você receber esta palavra, essa palavra vai trazer libertação para a sua vida. Libertação vai trazer cura para a sua alma. Então, esse é o poder da palavra do nosso Deus. Isso é precisamente o que ocorre na vida do homem. Na vida do homem não há justiça alguma. Nele não há justiça alguma, a partir da qual a justiça possa aparecer em sua vida. Então, que fique bem claro, não existe justiça no homem e o homem não pode produzir essa justiça, a justiça que Deus requer. Porque nele não há justiça alguma. Mas Deus propôs Cristo para declarar justiça para todos e sobre todo ser humano. Cristo falou apenas a palavra. E no vazio entenebrecido da vida humana surge a justiça para todo aquele que a receber. Então, assim como havia apenas trevas sobre a face do abismo, e Deus disse, haja luz, e o que produziu a luz foi a palavra de Deus, agora Deus vem até mim, até você. Na nossa vida não há justiça. E agora Isaías, capítulo 61, versículo 11, nos diz que da mesma forma como ele disse para os renovos crescerem, ele fará brotar justiça em nossa vida. E agora ele vem e diz para mim e para você, justificado sois mediante a fé. E qual deve ser a minha reação? Amém, assim seja. E a palavra de Deus, assim como criou aquela luz no primeiro dia da criação, ela fará brotar justiça para todo aquele que receber as palavras de Deus, como palavras criativas, como palavras que contêm o poder, que contêm a vida do próprio Deus. Continuando. No lugar onde, antes que a palavra fosse recebida, não havia nem justiça, nem nada que pudesse produzi-la. Depois que a palavra é recebida, há perfeita justiça e a própria fonte da qual ela jorra. A palavra de Deus sendo recebida pela fé, ou seja, esperando que a palavra de Deus realize o que ela diz, e dependendo dela para fazer o que ela diz, essa palavra produz a justiça no homem.
E na vida que antes não possuía justiça nenhuma, assim como era a terra, antes de receber o poder da palavra, haja luz, é exatamente como aconteceu na criação original, quando a palavra de Deus produziu mundos, onde antes nunca houvera nenhum, ele falou. E a coisa falada acontece em favor de todo aquele que crê. Isto é, em favor de todo aquele que a recebe. A própria palavra produz a ação. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela tem poder para criar justiça na sua vida. Se você receber a palavra de Deus, ela fará acontecer. Como diz em Isaías capítulo 55, versículo 11. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 55, versículo 11, que nunca é demais lermos os versos bíblicos. Isaías 55, versículo 11. Vamos ver novamente, esse foi o texto base para a primeira parte do nosso estudo no poder da palavra. Olha o que diz: assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Como vai ser, Senhor, essa palavra que vai sair da tua boca? Nos ensina, nos diz, como será? Aí ele continua. Ela, a palavra, não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então nós vemos que a palavra vai produzir ação. A palavra fará acontecer. Então, nós vimos que assim como foi na criação, é na redenção, é na salvação. Assim como Jesus, como vimos, que ele curou os doentes, curou os leprosos, assim será também a forma pelo qual ele nos dará um novo coração. Pela palavra de Deus. Agora, olha o que é interessante. Olha o que a serva do Senhor vai dizer no Desejado de Todas as Nações, na página 183, quarto parágrafo, ela diz: nada menos que poder criador era necessário para restituir à saúde aquele decadente corpo, a mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó da terra, transmitiu-a ao moribundo paralítico. E o mesmo poder que dera vida ao corpo, renovara-lhe o coração. Aquele que na criação falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu, Salmos 33, 9, comunicará vida à pessoa morta em ofensas e em pecados. A cura do corpo era um testemunho do poder que renovara o coração. Cristo pediu ao paralítico que se erguesse e andasse, para que saibais, disse ele, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então, queridos, olha que interessante. Aquela mesma palavra que fez com que o paralítico andasse, é a mesma palavra que comunica vida à pessoa que está morta em ofensas e em pecados. Agora, queridos, vamos até a palavra. Como trazer isso para a prática? Vamos lá. Romanos capítulo 5. Justificados. Versículo 1. O que é justificado? Feitos justos. Pois mediante a fé, ao esperarmos pela palavra de Deus apenas e dependermos dela somente, da palavra, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que acontece. Louvado seja o Senhor. E quando nos nutrimos dessa bendita promessa, estamos cultivando fé. Então vamos lá. O que é cultivar a fé? É você ir até a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz assim, ó, já estás limpo. Aquela palavra, ela deu prova de que ela funcionou na vida daquele personagem da Bíblia. E aquele personagem, ele não está mais no nosso meio, ele já morreu.
Então, aquela palavra, como diz 1 Pedro 2:23, ela ainda está viva. Então, quando eu vou até aquela palavra, vós já estás limpo, e eu creio nessa palavra, o que acontece? Aquela mesma palavra que limpou aquele leproso, ela é poderosa para limpar-me de todo o pecado. E quando nós vamos até a Bíblia e rogamos estas promessas, a Bíblia está nos dizendo, estamos cultivando fé. Então, o que é cultivar a fé? É ir até a palavra de Deus, é ir até a Bíblia Sagrada, rogar as promessas de Deus, crer nestas promessas e agradecer a Deus pelas promessas. Porque Deus, ele não falha, queridos. Deus, ele cumpre com a sua promessa. Deus prometeu o seu trono em prol de sua palavra. Então, se o sol, a lua depende da palavra dele, logo ele não vai te decepcionar. Então, se você chegar até Deus e rogar a palavra, perdoados estão os teus pecados, você pode ter a plena certeza que ele vai te perdoar. E a maior evidência de que ele vai te perdoar é porque aquela mesma palavra, os teus pecados estão perdoados, foi a mesma palavra que perdoou aquele personagem da Bíblia. Então, nós temos as evidências na palavra de Deus. E esta palavra, ela ainda está viva. Então, quando nós vamos até a palavra de Deus e rogamos esta palavra, nós estamos cultivando a fé. Então, se você quer cultivar a fé, vá até a palavra de Deus, rogue as promessas da palavra de Deus e creia que essa promessa vai se cumprir. Porque Deus falou. Então, se Deus falou, creia. Vai acontecer. Ele vai fazer. Amém? Quando dependemos apenas de Deus em sua palavra para a justiça, temos paz com Deus. Porque dessa forma, realmente alcançamos a justiça. E o efeito da justiça será paz. E o fruto, repouso e segurança para todos sempre. Então, não é preciso ficarmos ansiosos. Nós precisamos crer, confiar em sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela vai fazer, ela vai operar. Então, quando nós dependemos de Deus, quando nós confiamos a Deus, aquilo que ele falou, quando nós aprendermos que o que Deus fala, ele vai cumprir, e o que nos falta é apenas dependermos desta palavra, crer nesta palavra, para que ela realize o fato, vai haver paz em nosso coração. Vai haver paz em nosso coração. E o fruto da justiça, o efeito da justiça, será paz. Visto que a fé é a dependência apenas da palavra de Deus. Crendo no que a palavra de Deus diz. Então, ser justificado pela fé é simplesmente ser considerado justo por causa da dependência apenas da palavra de Deus. E visto que a palavra é a palavra de Deus, a dependência apenas da palavra de Deus corresponde à dependência apenas de Deus. Irmãos, vamos lá. Eu não sei quantos de vocês trabalham de carteira assinada, ou empregado, ou assalariado. Você depende do seu patrão todos os meses para pagar o seu dinheiro, certo? E você vai até o mercado, você compra no crédito, e você não fica ansioso quando chega na sua casa, você não fica ansioso, preocupado se no final do mês você vai pagar aquela conta ou não. Você não fica preocupado, porque você tem uma dependência em um homem. Você depende de um homem para te pagar. E você compra no crédito, você fica à vontade. Claro, você só não vai ultrapassar o limite, né, que você ganha. Mas olha como Deus quer que nós dependemos. Olha como Deus quer que a gente dependa dele. Da mesma forma como nós dependemos do nosso salário. Você vai no mercado comprar alguma coisa, você coloca no crédito, você não tem, né, ali, você não fica ansioso se você vai pagar no final do mês, sim ou não, mas você sabe que você vai pagar.
Porque um homem te disse, um homem te prometeu que no final do mês ele vai te dar tanto. E você sabe que aquele dinheiro vai suprir aquela necessidade que você comprou no mercado, vai cobrir, né, aquela compra. Você sabe disso. E por isso você vai no mercado, compra, chega na sua casa, te deita, né, de forma tranquila. Então você confia no homem. E muitas vezes, queridos, nós temos mais confiança nos homens do que em Deus. Esta é uma realidade de fato. Então nós confiamos mais muitas vezes no nosso emprego, que vai nos manter, que é algo certo ali todo mês, do que em Deus, que nos mantém todos os dias. Então, a dependência apenas da palavra de Deus corresponde à dependência apenas de Deus. Então, nós precisamos aprender a depender de Deus, como sendo Ele que vai nos manter. Ele que vai suprir todas as necessidades. George Miller, é interessante que George Miller, ele tem um verso que ele diz assim, quando ele se entregou para a obra de Deus, e ele passou a ser missionário, ele diz assim no verso, eu prefiro 1000 vezes acreditar na promessa de um Deus que é santo e que não falha, do que acreditar na promessa de um homem. Então, muitas vezes, nós acreditamos mais na promessa dos homens, né? Ou na aposentadoria, como a irmã acabou de colocar aqui nos comentários, na aposentadoria ou em alguma coisa assim do tipo. Mas nós não dependemos de Deus. Nós não cremos que Deus vai nos manter. Na verdade, irmãos, para ser sincero, eu vou logo ser sincero com vocês. Nós não cremos que Deus existe. Essa é a realidade. Nós não cremos que existe um Deus que vai solucionar todos os nossos problemas. Nós não cremos que existe um Deus que vai nos justificar. Nós não cremos que existe um Deus que vai nos manter todos os dias. Nós não cremos. Simplesmente isso. E se nós não cremos na palavra de Deus, irmãos, nós não cremos em Deus. Porque Deus é a palavra. Então, queridos, olha como é sério isso, sabe? Então nós precisamos depender apenas de Deus e da sua palavra. Vamos continuar. Justificação pela fé, então, é justificação, ou seja, ser considerado justo mediante a dependência apenas de Deus. E dele somente, pois ele prometeu. Então Deus chega e diz para você, meu filho, eu vou te justificar. Eu vou te santificar. Eu vou te dar uma vida perfeita. Eu vou te dar uma vida justa. Só dependa da minha palavra. A minha palavra vai produzir em você justiça. Porque eu falei lá em Isaías, capítulo 61, versículo 11, eu até dei exemplo para você, meu filho, que da mesma forma como eu produzi os renovos, eu vou fazer surgir justiça sobre a tua vida. Então dependa da minha palavra. Dependa inteiramente da minha palavra. E eu vou concretizar na sua vida. Creia na minha palavra. Tenha fé na minha palavra. Espere que a minha palavra vai se concretizar em sua vida. E você estará exercendo fé. A justiça de Deus é a primeira coisa que uma pessoa deve buscar. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, olha que interessante. Quando nós buscamos, vou fazer uma aplicação do verso de Mateus 6,33. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as obras serão acrescentadas. Queridos, isso é lindo demais. É isso que o texto está querendo dizer. Se você buscar-me, todas as obras serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as obras serão acrescentadas. Porque as obras, elas já foram feitas. Elas já estão produzidas desde a fundação do mundo. Então, quando você busca o reino de Deus e a justiça de Deus, Ele vai colocar em você as boas obras. Então, queridos, não é preciso você ficar ansioso com as boas obras. As boas obras vão aparecer. Porque a verdadeira fé, ela produz as boas obras. Agora, obras não produz fé. O que produz
obras é a fé, mas as obras não produzem fé. A fé deve vir primeiro. As obras é apenas testificando de que você foi justificado pela fé. É uma forma exterior de Deus mostrar para as pessoas que você foi justificado pela fé dentro do seu interior. E de que forma Deus testifica isso perante os homens? Através da forma exterior. Abraão foi justificado, Abraão foi circuncidado quando Abraão foi justificado quando ele era circuncidado ou quando ele ainda estava na incircuncisão? Quando ele ainda estava na incircuncisão. Mas a Bíblia diz que a circuncisão foi um selo ou foi uma demonstração de que Abraão havia sido justificado. Então as obras, elas precisam existir. Só que quem produz as obras é Deus. E é justamente isso que Mateus 6,33 está querendo nos dizer. Busque em primeiro lugar o meu reino. Eu vou produzir as obras. Através de quê? Através da fé. A fé opera, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 6. A fé opera, ela é uma fé viva, ela é uma fé operante. Ela vai operar as obras de Deus na sua vida. Se assim você crê. Então vamos dar continuidade. E no caminho da justiça, a vida. É impossível separar a vida de Deus da justiça de Deus. Se você tiver a justiça de Deus, é certo que terá a justiça, a vida de Deus. Agora, olha o que é interessante. Vamos agora para a palavra de Deus e vamos trazer isso para a nossa prática. Vamos exercer fé na palavra de Deus. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção comigo, irmãos, porque eu creio, queridos, quando eu leio isso aqui, o meu coração arde. Eu creio, queridos, que essa palavra, ela pode transformar você agora, se você crer. Essa palavra pode te libertar agora, pode nos libertar agora, porque é a palavra de Deus. Agora, vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. E ontem, ou amanhã, ou daqui a pouco? Não. E agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Quando se manifestou a justiça de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida? Agora, se eu crer nesta palavra, essa palavra agora manifestará a justiça de Deus. Assim como a palavra criou, ela vai trazer a justiça de Deus, porque a palavra de Deus está falando. Agora é Deus falando conosco. Agora se manifestou a justiça de Deus. E toda vez que você lê esse texto, vai ser agora. Vai ser no tempo presente. É igual Gálatas 2:20. Quando você lê Gálatas 2:20, já estou. O texto não diz eu vou estar, ou eu já fui, mas o texto diz já estou crucificado com Cristo. E todas as vezes que você lê esse texto, a promessa é já estou crucificado com Cristo. Então, queridos, todas as vezes que nós lemos esse texto da Bíblia, e agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A palavra agora significa neste presente, exatamente neste momento. Até mesmo quando você está lendo agora esse texto, esse verso. Exatamente neste momento, a justiça de Deus se manifesta. Amém, assim seja. Louve a Deus porque é assim, queridos. Esse é o poder da palavra. Louve a Deus porque é assim. Para todos e sobre todos os que creem. Você crê em Jesus Cristo agora, neste momento? Você crê? Se a sua resposta for afirmativa, então agora, neste momento, a justiça de Deus se manifesta para você e sobre você. Quem está dizendo isso? A palavra. A palavra está dizendo e a palavra vai fazer. Não sou eu a dizer nada. Fala, Senhor, tu conosco. E a palavra está falando agora. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Talvez você possa estar pensando, mas eu não estou sentindo nada. Fé não é sentimento. Fé é crer que o que Deus falou já aconteceu. Então, se ele está dizendo agora, sem lei, se manifestou sobre a tua vida a justiça de Deus, amém. Assim seja. Agora se manifestou a justiça de Deus. Queridos, esse é o poder da palavra de Deus. Olha o que continua. Você crê nisso? A palavra de Deus afirma que isso é assim.
E você afirma que isso é assim? Caso você não diga que isso, o que acontece? Será que você crê na palavra? Quando o Senhor lhe diz claramente que sua justiça é agora manifestada para você e sobre você, e você não declara que ela se manifesta agora para você e sobre você, então será que você realmente crê no Senhor? Quando ele claramente fala sobre algo destinado para você, e você não diz que isso é uma verdade para você, será que realmente você crê em Deus? Como eu falei, esse é o nosso problema. Porque esse texto aqui, vou repetir novamente, esse texto aqui está dizendo, e agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Se você crê em Deus, se você crê que essa palavra, ela cria, se você crê que essa palavra, ela tem o mesmo poder como foi na criação, como foi em perdoar os pecados, como foi em curar os paralíticos, nesse momento essa mesma palavra vai criar em você justiça. Vai criar em você justiça. Então, Deus ele não vai fazer nada, absolutamente nada, se você não crê nele. Você precisa crer, você precisa aceitar esta palavra. E ela vai se realizar. Amém? Ela vai se realizar. Se você não crê na palavra do Senhor como verdade para você individual, e agora você não crê nele de forma alguma. Pois visto que você não está vivendo ontem nem amanhã, mas exatamente agora, enquanto perdurar o agora, se você então não crê agora, você não crê absolutamente. Portanto, a palavra de Deus declara que agora é o tempo sobremodo oportuno, que agora é o dia da salvação e que agora se manifestou a justiça de Deus. Que agora se manifestou a justiça de Deus. Continua. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Agora, olha o que a serva do Senhor vai dizer. Fundamentos da educação cristã. No momento em que o pecador crer em Cristo, ele permanece sem condenação à vista de Deus. Mas em que momento? No momento em que ele crê. Então, quando eu creio na palavra de Jesus, neste momento eu permaneço sem condenação. Por quê? Vamos até a palavra. Romanos, capítulo 8, verso 1. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, verso 1. Diz assim. Portanto, olha o que Ellen White está dizendo. No momento em que o pecador crer em Cristo, ele permanece sem condenação à vista de Deus, pois a justiça de Cristo lhe pertence. A perfeita obediência de Cristo lhe é imputada. Em que momento? Quando ele crer em Deus. Agora, olha o que Ellen White vai dizer, olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Queridos, esse texto é para você agora. Nenhuma condenação há para você. Então, se você crê nesta palavra, agora esta palavra se livra de toda a condenação. Porque a palavra produz ação. A palavra tem vida. E agora, nenhuma condenação há para você. Se o inimigo coloca na sua mente que você é um condenado, que você, quando ele chega com as suas listas de pecados passados e etc., você pode dizer para o inimigo, olha, Satanás, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para mim. Em nome de Jesus, o Senhor te repreenda. Creia, irmãos, dependam desta palavra. E é interessante que a Bíblia, ela usa o presente aqui em Romanos. Paulo usa o presente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, não há nenhuma condenação para você.
E quando você crer em Cristo Jesus, a obediência dele é transmitida para você por intermédio do poder da palavra de Deus. Você gostaria de abandonar os seus pecados? Eu creio que todos nós aqui gostaríamos de abandonar os nossos pecados. Mas você gostaria de abandonar os pecados de vocês agora? Então vamos lá. Olha o que diz aqui. Neste momento, você gostaria de abandonar os seus pecados agora, neste momento, e se apropriar da justiça que ele intencionalmente se propôs a dar para você, neste momento agora, gratuitamente? Então vamos até a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Sendo justificados gratuitamente. Essa palavra sendo se refere ao presente. Foi se refere ao passado. E será ao futuro. Mas sendo se refere ao presente. Tem que ver com o presente. Portanto, o Senhor diz para você, e acerca de você que crer em Cristo, sendo agora, neste momento, justificados. O que é ser justificados? É ser perdoado. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você, olha, sendo perdoado gratuitamente, sendo se refere ao presente. Então se você crer nesta palavra, o que acontece? Você é perdoado, você é justificado. Sendo agora, neste momento, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, sob a paciência de Deus. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus como não sendo algo morto, mas como tendo vida. A palavra de Deus vem até mim e você e diz assim, ó, vós já estáis limpo. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Se Deus disse, o que eu preciso fazer? Crer. Senhor, assim seja. Se a tua palavra disse que eu já estou limpo, amém, Senhor, assim seja. E agora Deus chega e diz para mim, para você de forma individual, justo, justificado, agora, sendo, queridos, isso é exercer fé. Isso é exercer fé. Então, quando a palavra vem até mim e você, e diz assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra de Deus. O que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu quando a palavra foi pronunciada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11. Produza a terra. O que foi que aconteceu? A terra produziu. Agora ele vem até mim e você diz, perdoados estão os teus pecados. O que acontece? Perdoados são os meus pecados. E agora ele vem até mim e você diz assim, ó, vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos. Aquela mesma palavra que disse, haja luz. Ela diz para mim e para você, vocês já estão limpos. Amém. E o que acontece? Eu fico limpo, dependendo desta palavra. Ellen White diz, é um texto que eu até citei na live anterior, na primeira parte do estudo. Ellen White diz, em Parábola de Jesus, na página 25, ela diz assim, ó, a nossa parte é crer que o que Deus falou é receber aquilo que ele falou, receber a palavra de Deus, conservar esta palavra em nosso coração, aí Ellen White continua, e ela, a palavra, a própria palavra, fará, produzirá os frutos de justiça. Então, a nossa parte é nos entregar inteiramente a Deus, entregar-nos inteiramente a sua palavra,
dependermos inteiramente de sua palavra. Não foi isso que ocorreu com Abraão? Com certeza. Quando Deus falava, Abraão acreditava. Sim, Senhor, assim seja. A mesma coisa, queridos. Quando Deus falar, o que precisa acontecer? Assim seja. Irmãos, Abraão, ele viveu na mesma dispensação que nós. Abraão vivia no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vivemos no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão, ele não viu Jesus Cristo na cruz do Calvário, como os discípulos viram e etc. Mas Abraão, ele cria que iria, que Jesus, o Cordeiro, iria vir, ser morto e etc. Então, nós sabemos que Cristo morreu, e nós sabemos disso pela fé, porque nós cremos na palavra, nós cremos que a Bíblia é verdadeira. Então, a gente percebe que Abraão vivia na mesma dispensação que nós. Agora, olha quem que é interessante. Se Abraão, quando ouvia a palavra de Deus, e ele tinha fé, ele confiava naquela palavra, e aquela palavra fazia, e ele vivia na mesma dispensação que nós, então vamos agora trocar. Se nós vivêssemos nos dias de Abraão, e Deus falasse conosco, assim como ele está falando agora, sendo justificados gratuitamente, o que iria acontecer na nossa vida? A justiça iria vir, assim como a justiça veio sobre Abraão. Agora, se Abraão vivesse hoje, agora, e se Abraão lesse aquele texto que diz assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra, o que aquela palavra iria operar na vida de Abraão, assim como operou em Gênesis 15, 6? Iria operar a limpeza. Porque Abraão é uma demonstração de confiança em Deus. Se Abraão vivesse nos mesmos dias que nós, essa palavra que nós estamos estudando aqui agora, a Bíblia Sagrada se cumpriria na vida de Abraão. Vocês conseguiram acompanhar o meu raciocínio? Vou dar um rápido... vou resumir aqui o que eu quis dizer para vocês. Abraão vivia na mesma dispensação que nós. Assim como os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia, Abraão ele era um cristão autêntico, como nós somos um cristão. Então ele cria que o Cordeiro de Deus iria vir, tanto é que a própria Bíblia diz, Abraão viu o meu dia. Então vamos lá, olha o que acontece. Abraão, quando ouvia a palavra de Deus, aquela palavra trouxe a Abraão justiça. E o que fez com que Abraão, o que fez com que a palavra trouxesse a Abraão justiça? Ele recebeu, ele creu na palavra de Deus. Então, se Abraão vivia na mesma dispensação que nós, se Abraão vivesse hoje, queridos, aquela mesma palavra, quando ele ouvia lá no passado, iria se cumprir na vida dele. Então, por que a palavra não se cumpre na nossa vida ainda? Porque nós somos incrédulos. Abraão, as pessoas que foram curadas, todos os personagens da Bíblia nos mostra de forma clara, contundente, de que a palavra de Deus é viva e permanece para todo o sempre. Esse é o poder da palavra de Deus. Agora vamos ler esse texto aqui, que está no Anunciando o Alto Clamor, página 81. Olha o que diz. Diz assim: da mesma forma que Deus veio até a terra, ele vem até nós e diz, justificado. E o que acontece? A justiça aparece. Deus veio até a terra e disse, haja luz. E o que ocorreu? Houve luz. Então, Deus vem até nós e diz as palavras, justiça, bem no lugar onde o pecado é abundante. E o que brota? A justiça. Você acredita? Você acredita que é simples assim? Acredite, por favor, acredite. Deus vem e diz, haja luz e houve luz. Não discutimos com Deus sobre isso. Discutimos? Não, nós cremos que quando Deus disse haja luz, houve luz. Nós não temos nenhuma dificuldade para crer que aconteceu desta maneira. Não discutimos com Deus, sobre isso. Nós não discutimos. Mas, quando Deus vem até nós, pecadores, e ele diz, justo, ou vós já estás limpo, frequentemente nos pegamos discutindo com Deus.
dizemos não vejo como isso poderia acontecer. Mas, amigos, Deus disse, então acredite e acredite. Então, queridos, quando Deus fala, a palavra de Deus é autorrealizável. Quando ela diz, acontece. Então, quando Deus chega até a mim, até você, e diz, perdoados estão os teus pecados, creia que os teus pecados estão perdoados. Porque a palavra de Deus falou. Porque a palavra de Deus falou e Deus não é homem para mentir. Agora vocês percebem que a justiça de Deus, o perdão, tudo é um dom de Deus, tudo vem de Deus. A divindade nos dá. O homem recebe aquilo que a divindade dá. Queridos, se nós recebermos a justiça de Deus hoje, a igreja estará preparada. Se nós recebermos a justiça de Cristo hoje, a igreja estará preparada para passar o tempo de angústia, para passar as 7 últimas pragas e para receber o reino. Queridos, se nós crermos agora na palavra de Deus, se nós acreditarmos agora na palavra de Deus, aquela mesma palavra que disse, haja luz e houve luz, é a mesma palavra que diz para mim e para você, haja justiça. Se eu crer, o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer, queridos? A justiça vai brotar sobre a minha vida. Então, esse texto que nós estamos estudando, né, o texto de Isaías 61, versículo 11, agora faz todo o sentido. Quando Isaías 61 diz assim, porque como a terra, versículo 11, produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim Deus fará surgir justiça sobre a tua vida. Queridos, isso é muito lindo. É assim. Não vamos lutar com Deus. Não vamos dizer, não vejo como isso pode acontecer. Olha para a criação, assim como Davi olhou. Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele sabia que Deus era criador. E como esse criador cria? Pela palavra. E Deus criou os céus e a terra pela palavra. Então, queridos, vamos acreditar nesta palavra. Vamos crer que é assim. Vamos crer que, de fato, é assim. Agora, Ellen White diz, a crença implícita na palavra de Cristo, eis a verdadeira humildade, a verdadeira entrega de si mesmo. Muitos perguntam, como posso me entregar a Jesus? Crer na palavra, acreditar na palavra. Eis a verdadeira entrega de si mesmo. Queridos, é assim. Não vamos discutir com a palavra de Deus. É claro na palavra de Deus que assim como Deus chamou a luz, que assim como Deus chamou os mundos, fez as luzes, os luminares, desta mesma forma ele vai fazer surgir justiça e louvor sobre a nossa vida. Vamos crer, queridos, porque se nós crermos de fato que é assim, o que vai acontecer? Cristo vai voltar muito breve. Nós teremos um povo, Deus vai ter um povo preparado em poucos meses. Em poucos meses. Então vamos crer, queridos, que é assim. Não porque eu acho, mas porque Deus falou. E não nos cabe a nós especularmos como ele faz isso, mas cabe a nós aceitarmos que ele faz. Porque a Bíblia está cheio de histórias, cheio de personagens que a palavra funcionou, e aquela mesma palavra que curava as pessoas imediatamente, é a mesma palavra que vai perdoar os nossos pecados imediatamente. Ellen White diz em Ciência do Bom Viver, ela deixa bem clara que existem algumas orações, claro que Deus, ele demora a responder pela misericórdia dele, mas quando se trata de perdão de pecados, de renovação de coração, Ellen White diz que ele não passa nem um segundo, nem um minuto sequer para dar o perdão dos pecados. Então, o que nos falta hoje é ter esses perdão. E perdão, a serva do Senhor diz, Ellen White diz, que perdão nada mais é do que justificação. Então, como Deus nos justifica? Indo até Ele. E, queridos, Deus ele é maravilhoso, tudo vem de Deus. Então, a verdadeira entrega de si mesmo é a crença implícita na palavra
de Jesus Cristo. Então, esse foi o nosso segundo estudo, tá bom? No poder da palavra. Nós teremos ainda o terceiro, o quarto, tá bom? Essa é uma série de estudos que nós estamos fazendo. Que Deus possa te abençoar. E vamos agora, nesse momento, orarmos ao Senhor. Aqueles que puderem se colocar de joelhos, tá? Para fazermos uma oração ao nosso Deus. Vamos nos colocar de joelhos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar a certeza, a evidência de que, assim como foi na criação, é na salvação. Aquela mesma palavra, Senhor, que criou, é a mesma palavra que liberta. É a mesma palavra que deu vida a Lázaro. É a mesma palavra que curou aquele jovem de Naim. É a mesma palavra que fez com que Pedro andasse sobre as águas. Senhor, assim como é impossível para a ciência explicar como um homem pode andar sobre as águas, é impossível, ó Deus, também nós explicarmos como pode nós, tão pecadores, e pela tua palavra sermos justos, como se nunca tivéssemos pecado. Senhor, está escrito em Salmos 119 e 130, que as entradas da tua palavra produzem a luz. Senhor, a tua palavra é tão poderosa que pode trazer luz ao meu coração, que é tão escuro como era a terra, antes de receber o poder da palavra, haja luz. Senhor Jesus, por favor, Deus, traga a luz aos nossos corações. Aquela mesma palavra, haja luz, ela tem poder. E se eu acreditar nesta palavra, vai haver luz sobre a minha vida. Cristo vai ser a luz do meu caminho. Muito obrigado, Senhor, por mais esse sábado. Em nome de Jesus. É o que eu te peço. É o que eu te agradeço. Amém e amém e amém. Amém, amém.